Eu quero aproveitar esse assunto, Só um né? segundo. Pois não. Comentários aí no YouTube, pode deixar aí a tua pergunta pra gente responder ao vivo, certo? Bom, eu sou portador de necessidades especiais, né? Certo. Então, vulgarmente conhecido, eu sou deficiente físico. Então, eu queria saber o seguinte, eu tive vendo o processo de aposentadoria, parece que existe aí uma redução de jornada para abreviar o tempo de trabalho, Isso. e ela tem uma, como é que eu posso dizer assim, tem faixas. Isso. Como é que funciona isso? Tiago? Vai depender do grau da limitação, o grau, como o senhor disse, da deficiência. Sim. Hoje o homem é 35 anos, né, o tempo dele de contribuição. Dependendo da gravidade da limitação, da deficiência, com 15 anos de contribuição, ele consegue ter aposentadoria. Ele atingiu a idade, 65 anos, ele tem no mínimo os 15 anos de contribuição, ele vai conseguir aposentar. Ah, mas não é tão grave assim, é uma limitação intermediária. Então, esse tempo de 15 anos, ele sobe para 20. Seria o intermediário, o médio, né? O médio. Ah, tem uma limitação, mas não é tão grave assim, mas ela causa uma certa barreira no exercício da minha atividade laborativa. Então, é 25 anos. Então, você tem esse enquadramento. Hoje, tem uma regra de transição para quem já havia ingressado no regime geral antes de novembro de 2019. Quem está ingressando hoje tem essa questão também que vai ser analisada para poder fazer a concessão. Mas, via de regra, você tem os 3 graus de limitação da enfermidade e será feita uma perícia médica. O período do INSS vai dizer se você enquadra ou não naquela situação da redução do seu tempo de contribuição em relação à sua limitação da sua deficiência. A questão é o seguinte, às vezes não basta um simples... a pessoa se sentir que ela tem uma deficiência, não basta um laudo médico, às vezes, por mais que ela tenha procurado um profissional, às vezes é necessário exames complementares. Como o caso do Miguel trouxe o exemplo aqui do problema na coluna. Você vai ter que ter exames complementares, seja uma radiografia, uma ultrassonografia, uma ressonância, para poder estabelecer a questão da enfermidade, se ela realmente existe e qual que é o grau que existe. Tem uma história, um caso de um conhecido nosso. Ele trabalhava pela Celesc. Ele trabalhava subindo em telhado, acho que fazendo vistoria, não sei. Mas ele subia em telhado e um dia ele caiu e ficou paraplégico. Mas ele não se aposentou. Ele mudou de posição dentro da empresa e começou a atuar de outras formas. Como é que o INSS vê isso? Isso é um próprio programa que o INSS faz, que é a reabilitação profissional. Às vezes a pessoa ela tem uma atividade fora, uma atividade externa, sofre um acidente, mas dentro do quadro de funcionários e funções dentro da empresa, aquele funcionário ele pode ser readaptado para exercer outra função E compatível. se o cara não for empregado? Se ele for autônomo, se ele for um MEI, por exemplo. um MEI, aí vai ser aposentadoria. É um empresário, é como se fosse empregado. Sim, mas aí como é que vai se readaptar? Não, aí se... Como é que o INSS... É essa a pergunta, Sim. entende? Sim. Como é que Ele o empresário disse, pode se eu sou reabilitar? empresário, eu exerço uma determinada função e, de repente, eu não estou mais em condições. Como é que fica essa readaptação? Como é que o INSS vê isso? Não, se ele é empresário, ele pode ir para o processo de reabilitação, porém ele vai ser inserido em empresas que estão cadastradas junto ao INSS que desenvolvam um trabalho de reabilitação. Porém, a questão é a seguinte, é a questão da empresa e ele conseguir exercer essa atividade também. Normalmente, quem é inserido nos programas de reabilitação são empregados, são seletistas. Normalmente, o empresário ele vai para o processo de aposentadoria. Mas nada impede que pegar um MEI e levá-lo a uma atividade para poder... Quem define isso? O INSS. advogado ou o INSS? Não, o INSS
O advogado faria uma solicitação? Não. há O essa o INSS, mediante as atividades... hoje você não... É difícil a pessoa sofrer um acidente ou ter alguma enfermidade e ser aposentada direto por invalidez. Normalmente ela tem sucessivos gozos de auxílio-doença e depois desse período, o médico perito do INSS fala assim, não, você tem condição de ser encaminhado para o programa de readaptação e reabilitação profissional. Ou então o médico fala assim, não, esse aqui já é caso de aposentadoria. Então o INSS ele vai fazer essa filtragem e até mesmo assim, olha, você tem condição de voltar a trabalhar. E por exemplo, se eu sou empresário, me corrige se eu estiver errado. Se eu sou empresário e eu sofri um acidente, não tenho mais condição de trabalhar. O INSS não vai obrigar eu a fechar a minha empresa, certo? O INSS vai me aposentar e eu vou ter que passar a direção da empresa para outra pessoa. E no meu caso, Miguel, que eu sou Individual. Eu sou uma empresa individual, Aí- eu dependo da minha condição. Aí é aquela questão de você vai ter que né? fechar a tua empresa. Como é que ficaria isso? Aí vai ter que fechar a tua Né? empresa. Eu sou Ou tu prestador pode de pegar e serviço. fazer uma alteração contratual, botando a tua esposa como proprietária da empresa e você ficar aposentado. E ela vai tocar o negócio no teu lugar. E ela vai assumir a responsabilidade, isso mesmo. Entendeste? Não, entendi, mas na prática não é bem assim. Na prática é complicado, mas... a teoria, porque na prática, assim, se o empresário tiver dinheiro para abrir um novo negócio, ele vai abrir um novo. Então, assim, se eu não posso... Se o meu negócio é... Mas se pular- você pular de- pode eu sou abrir- instrutor, mas só um pouquinho, algo- se eu sou instrutor de paraquedas e eu estou com um problema nas minhas pernas, eu não posso mais ser um instrutor de paraquedas. Mas eu Sim. posso abrir uma loja. Mas se eu não tenho dinheiro para abrir uma loja, como é que faz? Porque na loja eu posso ir, porque eu posso ir lá de cadeira de roda e ficar lá na Mas- loja cuidando da loja. Mas Teoricamente seria isso. Mas aí a questão é a Caso eu seguinte, se fique você invalidado. tem condição de trabalhar, você não pode estar encostado. Certo? Sim, Ok? sim. Porque daí Tu tá pode optar, reabilitado. tu pode optar, olha, eu era instrutor de paraquedas, não quero fazer outra coisa porque eu não quero mesmo. Eu estou aposentado por invalidez, vou ficar aposentado por invalidez. Aí certo? não é questão de querer. Se você é aposentado por validez, não vai poder fazer outra coisa mesmo. Não, porque como de paraquedas, eu não posso pular de paraquedas, mas eu posso estar numa cadeira de rodas e administrar uma empresa. É isso que eu estou dizendo. Então, aí é que está. Mas Se aí eu você não vou me você tem aposentar por duas- invalidez. Você tem essa opção, diz assim, pô, eu tinha minha profissão, não posso mais exercer, eu não quero exercer profissão nenhuma. Certo? Não, mas eu quero. Aí tu vai lá, tu pode chegar pra tua esposa e constituir uma empresa, não, Não tem nada a ver com a esposa. Você pode lá constituir uma empresa, você abdica da tua aposentadoria e vai trabalhar. E já aconteceu, é raro, mas já vi. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Mas é assim, eu já vi. Lá na Grã-Bretanha, né? Não, mas isso mas aí é a aqui- questão seguinte: a pessoa aqui- está recebendo o benefício, aposentado por invalidez, senão eu quero voltar a trabalhar. Isso. Procurou em INSS, eu quero renunciar à minha aposentadoria. Mas mesmo, por quê? Mesmo por invalidez? Mesmo por Sim. invalidez. Não, porque eu quero constituir Ele um não, Não, mas esse- ele não tem que esse devolver caso- depois o dinheiro? Não, porque ele já era não, inválido? não. Porque ele Ele tomou procurou, falou assim, olha, eu quero Me recuperei. renunciar, eu quero voltar a Isso. trabalhar. Aí Não, não tem é o penalidade, caso, tem é o penalidade. caso que o Henrique falou. Esse funcionário público, ele sofreu um acidente fora do seu local de trabalho. Ele podia se aposentar por invalidez. Ele disse assim, não, eu tenho força mental, Em primeiro lugar, mental. eu tenho força mental, Posso os fazer meus outras braços ainda ficaram... Não foram comprometidos. não foram comprometidos, eu quero continuar trabalhando. A repartição pública teve que adaptar todo o espaço para ele. Mas ele foi lá e tá lá trabalhando até hoje. E tem um percentual também de vagas dentro das Sim. empresas. Hoje, para mas naquela contadores. época não tinha. naquela não Não, tinha. naquela época não tinha. Eu acho que foi até um susto para Antes da todo reforma. mundo quando ele disse assim, ó, eu vou continuar Sim, trabalhando. é porque Richard Klideman. porque é difícil a pessoa, quando ela sofre um acidente, ela querer voltar a trabalhar. Via de regra, a pessoa quer não, quero... É porque às vezes aposentar. até o acidente acompanha uma depressão, uma Sim, tem baixa uns na autoestima. reflexos. Tem uns reflexos. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever, dar o seu like e clique em um dos cards para ter acesso ao conteúdo completo.